Este é o Boletim Semanal Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas no Brasil a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. E nessa primeira edição, um piloto nosso aqui, damos destaques a algumas notícias que circularam no segundo semestre de 2018 na imprensa brasileira e regional, de cada estado, de cada quebrada do Brasil, envolvendo medidas socioeducativas. Massacre em Goiânia. Queremos aqui dar destaque ao maior massacre envolvendo adolescentes presos em 2018, o que ocorreu no dia 25 de maio no Centro de Internação Provisória de Goiânia, onde 10 jovens foram queimados vivos. E vale dizer que esse Centro de Internação Provisória de Goiânia, ele funciona de forma improvisada desde os anos 70. Ele era um batalhão da Polícia Militar e foi adaptado para ser um centro de internação de jovens. Então, demorou, mas a merda aconteceu de alguma forma, né? Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. Nesse segundo semestre também aconteceram algumas fugas interessantes em unidades de internação de medida socioeducativa. Acho que em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo, né? Teve um moleque lá preso no Degase que, enquanto ele era transferido, ele estava algemado e estava uma viatura da PM Fluminense. E ele conseguiu fugir nessa situação. Foi lá em Campos dos Goytacazes, em 8 de agosto de 2018. Em São Paulo, nesse 2018, talvez a maior fuga que rolou foi a de Ferraz de Vasconcelos, onde pelo menos 34 jovens fugiram. E ainda por cima teve um desdobramento curioso, né? Fotos, os prontuários desses moleques que fugiram foram divulgados por funcionários da unidade. E isso rolou no WhatsApp. A Ponte Jornalismo noticiou isso. Teve também um caso curioso em São José do Rio Preto, onde um moleque de 17 anos, enquanto ele voltava do fórum, ele conseguiu fazer uma fuga. E justamente ele tinha acabado de receber a internação, medida socioeducativa em fechado, né? Isso aconteceu em agosto, foi noticiado também pelo G1. Tivemos nesse segundo semestre também casos interessantes de moleques serrando grades. Acho que o primeiro noticiado pelo G1, onde teve uma fuga de 8 jovens lá do Degase no dia 29 de setembro do complexo de Jeriquinó, em Bangu, no Educandário Santo Expedito. Os caras conseguiram serrar a grade e pularam, fugiram. E o curioso é que essa matéria do G1, ela bem tendenciosa como eles noticiam que os funcionários não conseguiam conter a fuga porque eles estavam desarmados. Porque se os funcionários tivessem armado, eles teriam dado tiro em todo mundo, aí os meninos teriam mortos, não teriam fugido. Outro caso de fuga também foi no Degase, lá de Campos do Goytacazes, que 2 moleques fugiram enquanto estavam indo para a quadra. Isso foi noticiado também pelo G1 em outubro. E o outro caso envolvendo serrar grade aconteceu em Mato Grosso, no complexo de Pomeri, em Cuiabá. Foram 3 moleques que conseguiram serrar a grade lá da sua cela de medida socioeducativa e conseguiram fazer essa fuga também. E talvez a última fuga de 2018 em uma unidade de internação, acho que do Rio de Janeiro, dá para dizer, pelo menos publicado pela imprensa fluminense. 4 moleques fugiram lá do Degase de Volta Redonda, o Centro de Socioeducação Irmã Assunção de Lagandara Ustara. Então 4 moleques fugiram lá no dia 15 de dezembro de 2018. Fundação Casa evoluiu o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. Vamos dar destaque aqui também a algumas notícias envolvendo casos de violação de direitos que aconteceram nesse segundo semestre de 2018. O R7 publicou uma reportagem interessante lá em agosto de 2018, onde uma ex-funcionária da unidade de Praia Grande 2 da Fundação Casa relata uma série de abusos que os jovens presos sofrem por lá, né? Espancamento, privação de comida, humilhação, uma série de coisas. Vale até abrir uma citação aqui pelo que ela conta aqui na reportagem. Toda a última sexta-feira do mês, eles passavam por um procedimento de revista e eram levados até a quadra, levados com escudo e cacetetes. Eles eram espancados lá em cima. De onde nós trabalhávamos, nós escutávamos tudo, os gritos.
E essa unidade tem um baita de um histórico de violação de direito contra jovens presos lá no Rio, né? Teve denúncia de superlotação, de agressão, inclusive até a Promotoria da Infância e Juventude lá de Praia Grande já pediu a interdição dessa unidade. Teve um caso também noticiado pelo G1 em setembro de 2018, envolvendo uma unidade da Fundação Casa aqui da cidade de São Paulo, que nesses últimos anos teve bastante repercussão também em casos de violação de direitos. A unidade feminina de Parada de Taipas. Parece que o G1 fez uma reportagem e disse que algumas meninas de lá, mais precisamente 7 jovens, foram transferidas para o CDP de Franco da Rocha, acusadas de danos ao patrimônio, resistência e desacato. Então, ou seja, tiraram as meninas do cumprimento de medida e passaram elas para o meio adulto. E acho que é importante a gente reforçar aqui que essa é uma prática costumeira em unidades da Fundação Casa, principalmente unidades masculinas, né? Quando acontece alguma situação, alguma ocorrência dentro da unidade em que é possível jogar o BO para cima da pessoa, em cima do moleque, né? E isso acontece e aí o moleque, como já fez 18 anos, né, em caso de moleques maiores, esse moleque já responde no meio adulto. Então isso acontece no meio masculino e agora acontecendo na Fundação Casa de Taipas, uma unidade que tem um tremendo histórico de violação de direitos. No fim de setembro de 2018, o G1 noticiou uma denúncia de agressão a jovens na unidade da Fundação Casa de Itapetininga. Uma mãe relata nessa reportagem do G1 que viu seu filho com vários hematomas durante um dia de visita. Bom, e essa é uma forma que muitas violações são descobertas, né, no dia da visita, no dia quando os familiares conseguem ver como que estão seus meninos. No começo de outubro, o G1 noticiou uma rebelião na Fundação Casa de Jundiaí. Não decorreu em fuga e ela também não informa se os meninos ou os funcionários tiveram algum tipo de agressão, mas diz que os moleques envolvidos nessa movimentação receberam um CAD, que é a Comissão de Avaliação Disciplinar, que provavelmente vai resultar em eles ficarem mais tempo nessa unidade da Fundação Casa. E Ferraz de Vasconcelos, que a gente tinha noticiado também sobre aquela fuga enorme de mais de 30 moleques, também teve uma rebelião lá no meio de outubro, então a unidade não permaneceu parada, né? O movimento continuou forte por lá. O Nexo fez uma publicação interessante, uma matéria questionando o fato de os PPPs, os projetos políticos pedagógicos das unidades da Fundação Casa, só poderem ser divulgados 15 anos depois de sua elaboração. A Fundação Casa argumenta que é pela segurança que reserva esse material, que essas informações podem colocar em risco a instituição, facilitar a fuga e afins. Agora a questão é que como que uma mãe que tem seu filho preso na Fundação Casa vai saber a oferta de educação, saúde e cultura da unidade? Como saber se o planejado foi feito se não sabe o que foi planejado, o que a unidade pensa? E já no finalzinho do ano também teve uma matéria importante em relação à Fundação Casa. O G1 também publicou sobre uma parceria da Unicamp com a unidade Andorinhas da Fundação Casa de Campinas, que faz atendimento de jovens internados por lá, né? Vale dizer da responsabilidade da Unicamp, né? De, estando lá dentro, estando cuidando da saúde desses moleques, de não ser conivente com violação de direitos. Em novembro de 2018, o Extra publicou que lá no Rio de Janeiro, um jovem foi morto por outros moleques no Centro de Socioeducação Dom Bosco, na Ilha do Governador. Que por mais que ele tenha sido morto por outros jovens, quando um moleque está preso numa unidade da Fundação Casa, do Degasa, de que estado for, ele é responsabilidade do Estado. Então foi o Estado que matou ele. Também temos notícias aqui sobre a situação do meio fechado no Acre. A gente também deu uma pesquisada e o G1 noticiou em novembro desse ano, né, de 2018 que passou, que um jovem também foi morto por outros moleques no Instituto Socioeducativo do Acre, na estrada Polônio Salles, lá na capital, em Rio Branco. No Amapá também teve uma notícia interessante da gente poder problematizar aqui, que no comecinho de dezembro, no dia 6 de 2018, jovens do Centro de Medida Socioeducativa de Internação Masculina, o CASEM, de Macapá, no Amapá, fizeram uma rebelião reivindicando melhorias na alimentação. Atearam fogo
mas logo acabou. Mas vale dizer, né, como que a rebelião é uma ferramenta interessante para buscar melhorias dentro de uma unidade. Isso é utilizado no meio adulto, lógico, as facções com tudo. Isso também ressoa de alguma forma com a molecada. Notícias desse segundo semestre também lá do norte, lá do Maranhão. A Folha Nobre do Maranhão noticiou que no dia 18 de dezembro a construção de mais uma unidade do FUNAC, que é o Centro Socioeducativo lá do Maranhão. Esse vai ser o Centro Socioeducativo de Internação de São Cristóvão. E vale dizer que o governo do Maranhão, essa mesma Folha Nobre do Maranhão, noticia que ele investe 33 milhões para reconstrução, reforma e adaptação das unidades da FUNAC em todo o estado. E lá no Pernambuco também teve a inauguração, né, a notícia de que algumas outras unidades de internação de jovens estão chegando. O jornal pernambucano JC anunciou que no dia 29 de dezembro a entrega de 2 unidades do FUNASE, uma em Cabo de Santo Agostinho e outra em Recife, abrindo vaga para 162 jovens serem presos e gastando 45 milhões dos cofres públicos lá de Pernambuco. E para encerrar, queremos aqui também dar ênfase a mais uma notícia envolvendo o estado de Goiás, né, o estado que orquestrou o maior massacre contra jovens em 2018. Acho que é importante a gente reforçar isso. O R7 publicou em setembro de 2018 que uma mãe vai conseguir uma indenização por danos morais e materiais do estado de Goiás por conta de seu filho ter sido morto numa unidade do Case Formoso em 2013. O jornal Hora Extra também publicou em setembro que uma outra mãe que teve seu filho assassinado no CRAI de Itumbiara, que também vai receber indenização. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. Este foi o primeiro boletim Casa Virada. Lembrando que aqui noticiamos só o que saiu na mídia. Agora você imagina só o que aconteceu nesses lugares e não foi noticiado. Muita coisa, né? Tenha certeza que nesse exato momento acontece alguma violação de direitos a algum jovem que cumpre medida socioeducativa em meio fechado em todo o Brasil. Tem alguém apanhando agora, tem alguém sendo violado de alguma forma. Acesse outros trabalhos em rádio e podcast no desobedienciasonora.milharal.org.